semana vamos falar sobre aqueles gastos que nem sempre vemos, mas que podem destabilizar o nosso orçamento familiar. Está connosco novamente a Joana Freitas. Olá, Joana, bem-vinda mais uma vez à Manhã Informativa. Podemos desde logo considerar gastos invisíveis que gastos? Pronto, ou seja, são os chamados microgastos, aqueles gastos que normalmente são inferiores a €1, que a pessoa diz, são gastos insignificantes, €1 aqui, €1 ali, €2, que no final vai saber, não é bem invisível e não é bem assim inofensivo. E o caso de hoje, e que trago aqui alguns exemplos, é baseado num caso de uma pessoa que me é muito próxima, que, feitas as contas, assim, numa conversa informal, chegamos à conclusão que gasta €2.500 nestes ditos microgastos. Que não tinha noção de que gastava tanto por ano. E a questão é essa, e eu trouxe este tema aqui para sensibilizar os telespectadores de que não é preciso fazer mudanças radicais, até como já temos vindo aqui a dizer na rúbrica, mas sim tomar consciência, olhar para os hábitos, olhar para os consumos e ver aquelas mudanças que podemos fazer para minimizar os impactos destes gastos. Ou seja, vamos ao nosso dia-a-dia primeiro. Exatamente. E estes pequenos gastos que depois vão fazer a diferença, quais são? Por exemplo, tomar o café fora de casa todos os dias, que é o caso desta pessoa em questão, que agora anda em média de 75 cêntimos o café, pronto, alguns sítios mais caros, outros mais baratos, mas isto ao fim do ano são feitas assim, ao fim do mês já se cria algum impacto, ao fim do ano já são 400 e qualquer coisa euros, só em cafés fora de casa. Sim, e se tomarmos mais do que um... Aliás, 270 euros, não está a falhar a memória. Mas depois de tomarmos mais do que um, não é? Fora de casa por dia, aí o gasto... Mas só para um, imagino para dois, não é? Para dois é o dobro e, portanto, nós temos que ter a noção que podemos tomar em casa, que minimiza os gastos. Outra coisa, esta pessoa aqui, além de tomar o café fora de casa, tomava em casa café de cápsulas, que por norma é mais caro. Só para ter uma noção, uma embalagem de marca branca com 10 cápsulas são cerca de €2 em média. Ou seja, tomar um café por dia em casa, café de cápsulas, ou seja, 30 dias são precisos €6. Ao fim de um ano são €72 para uma pessoa. Como resolver aqui esta questão? Se tivermos café em cápsulas, há umas cápsulas reutilizáveis de metal, normalmente são 5 cápsulas e custam 30, €35, que podemos enchê-las com café em grão, ou neste caso café moído, que rende à volta de 35, 50 cafés. É muito mais agradável e o preço são cerca de €2. Ou seja, nós vamos ter que poupar um bom bocado aqui. Um bom bocado. Nós conseguimos poupar para comprar a máquina de café, comprar as cápsulas reutilizáveis e ainda comprar o café para encher as cápsulas reutilizáveis. E pegando aqui no exemplo do café, se formos tomar o café fora, muitas vezes não é só o café, porque depois sabe bem acompanhar com mais qualquer coisa e é mais um gasto. Pequeno almoço fora. E aqui este caso, pequeno almoço fora e petiscos fora, sejam lanches, sejam um bolinho de vez em quando, são dos maiores gastos que uma pessoa tem se não tiver consciência. Uma média de um pequeno almoço a €2,5. Se consumir todos os dias, ao fim do ano são €840 só em pequenos almoços. É muito dinheiro. Se for os petisquinhos, ou seja, os bolinhos, os petiscos, são 580, salvo erro, ou em torno disso. Ou seja, só aqui são mais de €1.000 de gastos nestas duas coisas que parecem inofensivas. Sim. E então, aqui, este dinheiro dá perfeitamente para irmos às compras, comprar o que é preciso para o pequeno almoço, para estes snacks, para estes lanches e ainda nos sobra dinheiro. Joana, e às vezes vamos tomar o pequeno almoço fora e no momento de pagar vemos umas raspadinhas que olham para nós. Mais os dinheiro. jogos de sorte e azar. Se uma pessoa gastar em média €5 por semana em jogos de azar, ou seja, pronto, as raspadinhas, ou seja, o tipo de jogos, apostas, uma coisa é certa, o dinheiro sai da carteira. É verdade. E se entra, não sabemos, não é? Pois, para isso, se gastarmos todas as semanas e ao fim do ano, são €240. Para isso era necessário sair um prémio, pelo menos de 250, para conseguir compensar estes gastos. Claro. Ou seja, €240 no ano e ainda se nota. Sim. E esses são gastos que nós ainda assim conseguimos ver a sair da carteira, Joana, mas há outros que nós não conseguimos ver e esses aí parecem mesmo invisíveis, mas a verdade é que saem. Por exemplo, quem faz viagens diariamente a passar nas portagens pode ter esses gastos. Há também aquelas contas que o pagamento é feito de forma direta, portanto sai logo da nossa conta e nós não vemos mesmo e é preciso ter atenção também a esses montantes. Exatamente. Pronto, no caso das portagens, eu sei que pode ser difícil para algumas pessoas, tendo rotina,
gasolina e horários, claro, dispensar o carro. O que podemos fazer, e como já foi dito também aqui, tentar minimizar o efeito, ou seja, ir até um ponto central onde haja metro, onde haja comboio, onde haja outro tipo de transportes públicos que vai ajudar a minimizar o efeito sempre que possível. Não podendo, pronto, é óbvio que é um gasto que se tem que acarretar, mas grande parte das vezes consegue-se minimizar esse gasto. Só em portagens, a 1,5 € por dia, aquilo são 300 e poucos euros ao ano, só em portagens fora o combustível. Portanto, se a pessoa puder minimizar isto, melhor ainda. E o caso das subscrições mensais, por exemplo, de streaming e outras do género, que uma subscrição custando 10 euros, ao fim de um ano são 120 euros. claro. E até podem existir outras alternativas que possam ser mais baratas, mais económicas e que não tenham tantos gastos. Outros gastos invisíveis. Custos de manutenção de conta, que muitas vezes pode ser útil aderir aos serviços mínimos bancários, que pode ser interessante. O tabaco e o álcool e outro tipo de vícios que também drenam dinheiro. Mas os pequenos mimos, como eu disse, aquela história de início, 1 € aqui, 2 € ali. Pronto, ao fim do mês já vamos a ver e pronto, já se foi 40, 50 euros, o que seja. E, claro, é preciso olhar estas questões, fazer contas e ter muita atenção e mudar o que for preciso. Sim, Joana, e é importante esclarecer que o objetivo não é ser radical, não estamos a dizer que não possamos fazer tudo isto. A verdade é que se reduzirmos um pouquinho, vamos também conseguir juntar mais algum dinheiro, não é? É isso que eu digo sempre, ou seja... É a questão da disciplina que temos falado. Sim, a questão aqui é analisar, ver os ganhos, porque assim pode não se adequar naquela fase da nossa vida, é uma fase que precisamos, que os nossos ganhos não são assim tantos, estamos a gastar mais, por exemplo, na alimentação, nas idas ao supermercado, o dinheiro não chega para tudo, então temos que aprender a fazer escolhas, a definir prioridades. E este caso aqui que eu trouxe, inspirado numa pessoa, como eu disse, que conheço, era uma pessoa que se queixava, eu quero viajar e o dinheiro parece que não chega para nada. Eu disse, pois, é uma questão de prioridades, é uma questão de adaptares a tua vida, o teu orçamento. Não quer dizer que deixes dois para amanhã de tomar um pequeno almoço fora. Podes fazê-lo esporadicamente, uma vez por semana, o que seja. Vais ver que ao fim do mês e ao fim do ano, sobretudo, que é onde se nota mais, ao fim do ano os teus gastos vão ser muito menores do que aqueles quando começaste. E o que custa é começar e ter esta chamada disciplina, porque depois o resto nós vamos colher os frutos. E é mais dinheiro que vem para a nossa carteira. Sim. Joana, muito obrigada por ter estado connosco, foi um gosto tê-la na manhã informativa. Obrigada, Beatriz.